Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai falar de algo muito importante para todo mundo que está fora do país, né? Pelo menos aqui na Inglaterra, que é o AISA. O que é o AISA? Na verdade, existem vários tipos de AISA. Eu vou citar alguns, mas vou falar somente sobre dois, que são os principais e os mais fáceis da gente entender. Vou falar então sobre, primeiro, o AISA Help to Buy e o AISA Lifetime, que seria tipo uma previdência, beleza? Uma coisa que é importante para a galera entender é que quando você sai do país, não só quando você sai do país, a gente só começa a investir quando a gente ou salvar dinheiro, quando a gente ou tá sobrando, ou a gente não sabe o que fazer com esse dinheiro, ou alguém ouviu falar por meio de alguém. Uma coisa que eu quero incentivar aqui é que a galera entre ali no site do seu banco, leia as coisas. Se você não entende, isso aí tudo vai te ajudar a desenvolver o seu inglês. Copia, cola, vai traduzindo, vai aprendendo, mas leia as opções que você tem no seu banco, seja ele qual for. Porque aí você vai aprender sobre as opções que você tem de como salvar dinheiro, de como ter uma rentabilidade melhor, esse tipo de coisa. Coisa simples que a maioria das vezes a gente segura e a gente só faz quando a gente ouve falar que o amigo fez, que fulano, ciclano fez, ou que viu um vídeo aqui no YouTube. Logicamente é sensacional que eu consiga trazer essa informação pra galera e ajudar muita gente. Mas o ideal é que cada pessoa, acima de tudo, leia e veja as informações que tem no seu banco, as opções que você tem no seu banco, né? Outra coisa muito importante que a gente tem que pensar é que... O que a gente tem que pensar? Esqueci. Outra coisa importante que a gente tem que ter é não criar aquele preconceito em cima de banco X ou banco Y por determinada situação. Eu já vi gente fazendo vídeo aqui falando sobre comprei uma casa e o Barclays era a pior opção. Eu, por exemplo, quando a gente estava lá em Londres, a gente tem vídeos aí sobre Slough. Se vocês forem ver, a gente quase comprou um apartamento, ainda bem que não, porque era muito caro, muito pequeno e numa região ali meio longe de tudo, coisa que eu não gosto. Tem gente que gosta de viver longe de tudo e ter um carro para ter que se locomover para qualquer lugar, sim, até para coisas simples, né, como comprar um remédio na farmácia. Isso eu não gosto muito. Então é a opção de cada um. Voltando ao assunto dos bancos, a questão é que nem todo banco ele vai ter uma taxa boa ou ruim. Isso depende muito do lugar, da negociação. Por exemplo, a empreiteira, vamos dizer assim, a empresa que está construindo a casa, que vai ser a casa do Help to Buy, né, a sua primeira casa, normalmente ela tem um vínculo com o banco X ou o banco Y, às vezes não, às vezes sim, e isso acaba influenciando. Por exemplo, para a gente lá em Londres a melhor opção era o Barclays, e para muita gente o Barclays não funciona. Logicamente isso vai depender de cada localidade, de cada negociação, de cada empresa, a negociação que cada uma tem, a questão de juros, isso aqui muda muito em relação a se você está no interior, se você está no centro, essas coisas vão mudando porque é de acordo com competição, você tem que entender isso. Então você julgar um determinado banco porque fala, esse banco tem uma taxa ruim, não quer dizer que ele tem uma taxa ruim para tudo, sempre, em todos os lugares. Então a gente tem que ficar meio atento aí para não cair nesse erro que algumas pessoas fazem de julgar um determinado banco porque em um determinado momento aquele banco não ofereceu a ela uma taxa de juros melhor ou pior. Então a gente tem que meio que fazer a nossa própria pesquisa. Quando a gente foi lá num consultor que ajudou a gente a fazer todos esses cálculos, ele colocou todos os bancos, todas as opções, foi mudando os juros e tudo mais, e a melhor opção naquele caso era o Barclays. Para muita gente acaba não sendo, dependendo do lugar, dependendo da empresa que fechou e tudo mais. Então isso é muito relativo. Você julgar banco X ou banco Y, não estou falando aqui das facilidades no website, outras coisas mais simples. Estou falando de questão de juros na hora de você comprar uma casa ou de salvar dinheiro. Então é bom você pesquisar o seu banco. Muitas vezes é até interessante você mudar de banco ou ter duas contas em bancos diferentes para você conseguir balancear e estudar melhor. Logicamente isso vai tomar mais tempo seu e vai fazer com que você tenha que estudar um pouquinho mais, mas você vai conseguir uma melhor opção. Então vamos aqui falar do AISA. O AISA na verdade é uma espécie de poupança a qual você não vai pagar taxa sobre ela. Não importa quando, logicamente você tem que seguir as regras dela, por isso existem diferentes tipos de AISA, né? Olha, existem 5 tipos principais, existem mais, mas os principais são o AISA Help to Buy, o AISA Cash, que é o único que você consegue tirar dinheiro a hora que você quiser, o AISAs Finanças Inovadoras, que eles, na verdade, eu estou traduzindo, né? Stocks and Shares,
que aí você trabalha ali meio com bolsa de valores e tudo mais. Como eu não conheço a questão de bolsa de valores aqui na Inglaterra, você tem que conhecer as empresas e tudo mais, isso acaba ficando um pouco complexo e aí você tem uma chance de perda. Não quer dizer que você vai perder, é seguro, mas é menos seguro que os outros dois. E também tem o AISA Time Life, que é o AISA que você vai usar ali como uma previdência privada, mas ele também te dá outras opções, como por exemplo comprar sua primeira casa. Então eu vou falar desses principais, né? Quem pode aplicar para o AISA? Primeiro, qualquer cidadão inglês, óbvio, cidadãos europeus e cônjuges de cidadãos europeus que estejam legalmente no país, né, com toda a documentação ok, com ID, com insurance number, tudo certinho, trabalhando logicamente para mostrar que você vai conseguir ali poupar um valor durante algum tempo. Então são esses tipos de pessoas que podem aplicar para o AISA, seja ele qual for. A primeira coisa que você tem que fazer para abrir a conta, logicamente, é ter toda a sua documentação, comprovante de residência, etc. Você já vai ter provavelmente uma conta no banco e aí você vai conseguir abrir o AISA. Para abrir o AISA, você precisa ter 1.200 libras inicialmente, né, para abertura de conta. E mensalmente você vai ter que fazer um depósito de 200 libras, ou seja, você vai ter que organizar o seu orçamento para ter esses valores, 1.200 inicial e depois 200 mensal, e aí você vai aumentando o seu montante durante quantos anos você quiser. A questão é que o limite de ajuda do governo é 25%, porém até 3 mil, ou seja, o máximo que você juntar vai ser 12 mil, né? E o governo vai te ajudar com 3. Se você juntar, digamos que você ficou com o seu AISA aberto por 5 anos e você juntou 20 mil libras, o governo vai te ajudar com 3 mil, que é sempre 25% dos 12, porque 12 é o teto limite para o governo, não para você. Você pode ficar mais tempo que o seu AISA. Tem gente que a maioria das pessoas fica menos tempo, o que eu acho uma desvantagem, porque se você junta mais dinheiro e o governo vai te dar 25%, que você pegue 25% em cima do montante máximo, né? E não 25%, por exemplo, de 4 mil, de 8 mil. Se você pegar 8 mil, você vai pegar só 25% desse 8 mil. Se você pegar 6 mil, é 25% de 6 mil. Né? E às vezes as pessoas se precipitam na hora de comprar a casa e perde essa quantia, né? Por que você tem que esperar para ter 12 mil? Né? Porque se você tem que fazer o cálculo, quanto você vai gastar para ter a sua casa. Se a sua entrada, você tiver uma entrada legal e tudo mais, ok, mas se você tem uma entrada muito curta, uma entrada muito pequena, você vai acabar pagando muito mais de taxa, né? Tanto a taxa que você vai pagar inicialmente para o seu banco, que vai ser a taxa do seu financiamento, quanto a taxa que você vai pagar depois. E essa a maioria das pessoas esquecem, porque no final, no AISA mesmo, não no AISA Help to Buy, mas quando você faz o AISA para você comprar a sua casa, o governo te dá 20% do valor total. Só que é aquilo, você tem, digamos ali, 200 mil libras, né? O governo vai te dar 20% desse valor, que é 40 mil libras, e aí você tem o seu montante no seu AISA Help to Buy, que é as suas economias, para você colocar ali, que tem que bater no mínimo 5%, pode passar de 5%. Você dá o mínimo, é o limite, né? É o limite mínimo, mas o ideal seja que você dê mais, porque quando você tem uma casa própria, por mais que ela seja uma casa nova, ela vai vir com vários outros custos que você não tinha, por exemplo, no aluguel. Então, é aquilo, para o financiamento valer a pena, ele tem que ser igual ou menor ao aluguel que você paga. Porém, no aluguel, pelo menos no meu caso, o aluguel eu não pago nenhuma manutenção da casa. Se eu tiver uma casa minha, eu já tenho a manutenção, né? E depois de 5 anos eu vou ter a taxa e mais a prestação dos 20%. Ou seja, eu vou ter um custo maior. Tudo isso tem que ser calculado. A maioria das pessoas esquecem, né, desse crescimento de taxa depois de 5 anos. Então a gente tem que pensar nisso. Por isso que vale a pena você ter um montante maior, para quanto mais entrada você der, menos juros você paga. Mas isso é uma opção de cada um. Então, voltando aqui para o AISA, você precisa ter 1.200 libras, né, inicial, 200 por mês. O governo vai te pagar 25% num limite de até 3 mil libras. E esse é bem simples, é o AISA que você pode fazer em qualquer banco, dentro das regrinhas que eu já passei para vocês. Se você chegou aqui na Inglaterra e um dia pensa em comprar uma casa e já tem um emprego que você consegue ali gerenciar suas contas para sobrar 200 por mês, logicamente sem apertar muito o orçamento,
você já consegue aí fazer esse AISA desde que você coloque ali os 1.200 iniciais. Esse AISA, no caso, Help to Buy, é feito para você comprar uma casa. Se você tirou para outro propósito, você quebrou ali toda a ideia por trás desse investimento. Ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Tem muito vídeo aí falando de vida da Inglaterra, de compras, né, supermercado, roupas e etc. Tem também a gente fazendo viagem, mostrando outras cidades e a gente sempre dando o nosso parecer do que a gente achou em relação a morar nessa cidade. Eu tenho vídeos de entrevista, onde eu fui em várias entrevistas e visitei as cidades e falo delas também. Ou seja, mais de 20 cidades em todos os vídeos anteriores. E é isso aí, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa alguma dúvida, eu vou deixar os sites oficiais. Vejam os sites oficiais e ele vai ajudar vocês a desenvolver o seu inglês também. Vai entrando lá, vai lendo, vai traduzindo e etc, ok? Então um abraço e até o próximo vídeo.